pessoal, tudo bem? Essa é a segunda parte dos nossos estudos de Marcos 11 até os 16, tá? Então, eu vou estar retomando o que eu falei sobre Judas, né? Que ele estava fazendo um acordo com os líderes, professores e pessoas judeus que eram da lei, para que ele pudesse receber e ele poder trair Jesus. Também há um momento de Páscoa que eu falei para vocês, que também é uma comemoração judaica, tá? E estava falando sobre Páscoa e tudo e tal. Então, aqui no capítulo 12 até o 21, fala que a primeira festa eles faziam pão, né? Eles faziam toda a preparação para comer a ceia e tudo e tal. Então, Jesus, no capítulo 22 até 22 até o 26, perdão, vai estar falando sobre o pão que ele repartiu, que a gente, todo domingo, a gente faz uma celebração, não uma celebração, um memorial que Jesus fez. Então, nessa passagem do versículo 22, o capítulo 14, fala sobre a Santa Ceia que a gente sempre toma uma vez no domingo, quer dizer, uma vez ao mês no domingo, para comer o pão e o vinho. Então, aqui no capítulo ele descreve como que funciona, né? Ele repartiu o pão, deu graças a Deus, distribuiu aos discípulos e também pegou o cálice, distribuiu também aos seus discípulos, ok? Depois ele falou sobre que o discípulo que trairia ele pegaria o pedaço deste pão e molharia no seu prato, que era uma demonstração naquele momento que ele falou com alguns discípulos que estavam perto dele, que é a pessoa que ia trair eles, né? E Jesus também fala sobre Pedro. Pedro também era um discípulo muito próximo de Jesus. E no momento ali, Pedro achou aquilo ali um absurdo, como que alguém poderia trair Jesus e tudo e tal. E Jesus repreendeu ele falando, você me trairá, você me negará, se você me negará 3 vezes antes do galo cantar. Então essa também é a passagem muito famosa também que a gente sempre lê, tá? Depois dessa ceia, a gente vai falar sobre Jesus no Getsemane. Getsemane é um monte que tem em Israel, se eu não me engano. E ele vai fazer uma oração de entrega, porque ele já sabia que a hora dele estava chegando, que isso ia acontecer, que ele ia ter que cumprir o plano perfeito, que é entregar a vida dele para pagar todos os nossos pecados, certo? Então, nesse momento, na hora que ele estava orando, ele pediu para todos os discípulos estarem orando junto com ele enquanto ele subia. Neste momento também acontece um momento muito famoso, onde que ele pede para Deus, se fosse possível, distanciar ele desse cálice, que é desse cumprimento que ele deveria fazer, mas ele sabia que ele tinha que fazer. Então, neste momento, ele estava em aflição. E os discípulos acabaram dormindo, né? E ele, ao descer, ficou muito triste, porque ele queria que os discípulos estivessem orando com ele, porque ele estava em momento de aflição. Ele sabia que uma hora ele ia morrer e ia sofrer tudo o que ele sofreu. Então, neste momento, Judas aparece com alguns doutores da lei e alguns guardas, vamos dizer, eu não lembro da palavra certa, que eram romanos também, porque os doutores da lei conseguiram colocar também até os romanos no meio para poder pegar Jesus e acabar com Jesus, matar ele. Então eles apareceram e o Judas tinha falado que aquele que era que eles estavam perseguindo, ele ia dar um beijo no rosto. E foi o que aconteceu neste momento, que é no capítulo 14, no versículo 22 até o 41. No capítulo 43 até o 51, fala sobre a prisão de Jesus
e o sofrimento que ele teve nesse decorrer, tá? Foi muito sofrido, foi muito triste. É uma passagem muito emocionante, né? Até de uma certa forma, muito triste. E assim foi acontecendo todo o sofrimento de Jesus antes da cruz, tá? Diante de todos os superiores, ele foi julgado. Ele foi julgado se ele era culpado ou não. Depois ele passou por Pilatos. Pilatos também tinha que julgá-lo se realmente ele estava blasfemando, se ele estava fazendo algo contra o povo de Israel. Então foi um julgamento que Jesus passou. Também Jesus, por fim, no capítulo 15, no versículo 6 ao 15, ele é julgado e condenado, e acaba acontecendo aquelas, infelizmente, torturas que Jesus acabou sofrendo, né? No capítulo 16, quer dizer, no capítulo 15, versículo 16 ao 19, fala sobre os soldados que zombaram de Jesus, além de torturá-lo. No capítulo 21, quer dizer, no versículo 21 do capítulo 15, perdão. O versículo 21 do capítulo 15 fala também sobre a crucificação, como que houve a crucificação, todos os momentos, a trajetória de Jesus até ser crucificado, também os pregos nas mãos que aconteceu naquele momento. Então foi assim, muito triste, certo? Ainda continuando no capítulo 15, no versículo 33 ao 40, Jesus fala sobre, quer dizer, a passagem fala sobre a morte de Jesus, como ele morreu. A morte de Jesus, infelizmente, foi através de muitos sofrimentos, torturas e feridas. Ele acabou se esgotando porque perdeu muito sangue, enfim, foi muitas coisas assim bem difíceis, bem complicadas, e acabou ele entregando a sua vida a Deus, cumprindo o plano que Jesus, que Deus tinha feito para nos salvar, para nos libertar. Então, pessoal, eu sei que é uma passagem bem complicada de se ler, difícil, mas a gente vê o quanto que Jesus se colocou no nosso lugar, sofreu no nosso lugar, teve que passar tudo que ele passou no nosso lugar por amor a nós, certo? Então, continuando no capítulo 15, no versículo 42 até o 47, fala sobre o enterro de Jesus, que é mais ou menos, eles colocam o corpo dentro de um tabernáculo, não é tabernáculo, agora eu não me lembro, é como fosse esqueci a palavra certa, eu não me lembro exatamente a palavra, mas é um lugar onde coloca o corpo da pessoa que já faleceu, tá? Que já morreu. No capítulo 16, a gente já termina com o capítulo 16, falando sobre a ressurreição de Jesus, como que foi, né? Os discípulos até o momento não sabia entre aspas. Jesus já tinha falado alguns capítulos atrás que ele ia ressuscitar, que está no versículo, eu acredito que está no versículo 15, que fala sobre a hora que é chegada, né? Que ele, eu acho que é o 14 ou 15, se eu não me engano. Enfim, voltando aqui. Então, Jesus, depois de 3 dias, ele morre. E Maria foi até o lugar para pegar, limpar, arrumar o corpo dele para fazer a sepultura. Agora que eu lembrei, para fazer na sepultura, para fazer todo
a forma de que eles fazem com o corpo, certo? E no momento ela não achou o corpo, ela ficou desesperada porque o corpo tinha desaparecido. E é neste momento que Jesus aparece para ela falando que era ele, que ele tinha ressuscitado depois de 3 dias. Depois ela anunciou para os discípulos que Jesus tinha voltado, que ele tinha ressuscitado. Alguns não acreditaram, mas enfim, aconteceu que Jesus foi até eles, fizeram uma ceia celebrando a ressurreição dele. Depois disso, dessa celebração, Jesus ele convidou todos os discípulos e mais pessoas ao redor para ver ele subindo aos céus. E neste momento ele fala que ele está indo, mas uma hora ele vai voltar para nos buscar. Então, assim, eu falei de uma forma bem rápida, mas a história é linda, é uma história importante, é uma história que precisamos estudar mesmo, entender como que foi a trajetória de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo, que Deus abençoe cada um de vocês, tá? Qualquer dúvida vocês podem passar para mim, que eu vou estar respondendo, tá bom? Deus abençoe.